E agora, seguindo para a segunda palestra do dia, a gente vai ter aqui com a gente o professor Dr. Marcos Aguiar. Ele vai falar com a gente sobre entre o caos e a evolução. O que a visão da física tem a acrescentar na biologia. Ele que é físico, mestre e doutor em física pela USP, atualmente é professor titular da Unicamp e trabalha na interseção entre física e biologia, realizando trabalhos na área de biologia evolutiva, paralelamente com estudos de sistemas dinâmicos caóticos e complexos, incluindo tópicos em mecânica estatística e redes. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, professor. É uma honra ter você aqui. Professor? Obrigado, Inês. Deixa eu ligar meu vídeo. Sim. É um prazer, é uma honra participar desse encontro. Agradeço bastante o convite. Espero que vocês gostem da palestra. Então, como a Inês falou, a minha formação é em física, mas já fazem assim, uns bons anos, acho que mais de 10 anos, que eu tenho trabalhado em problemas ligados à biologia, né? Particularmente na área de evolução. E eu fiquei bastante feliz de ter esse seminário ter sido colocado na parte de futuro, né? Porque eu acho que o futuro da ciência, acho que da própria humanidade, né? Depende de colaborações e diálogo. Então, acho que o diálogo entre as diferentes áreas da ciência é extremamente importante e muito frutífero. Só assim, para aqueles de vocês que querem se aventurar por esse caminho, né, da interdisciplinaridade, eu queria só falar inicialmente que não é um caminho fácil de trilhar, né? Eu acho que cada área da ciência acabou desenvolvendo uma linguagem bastante particular e quando você tenta conversar com alguém de outra área, é um choque, né? Porque um não entende o que o outro está falando. Então, eu acho que demora um certo tempo para se desenvolver uma linguagem comum, precisa de boa vontade, esforço dos dois lados, né, para um tentar entender o que o outro está querendo dizer, mas isso eu acho que é muito importante, né, é um esforço que vale a pena e eu acho que realmente o futuro está aí, né, está na colaboração entre as diferentes áreas. Então, nesse seminário que eu preparei para vocês, eu queria falar um pouco, então, de como a física trata os problemas, né? Qual que é a visão da física em atacar problemas. Eu sou um físico teórico, eu entrei na biologia também fazendo teoria. Então, e como a gente pode, então, se eu só voltar, acho que teve um problema no microfone. Então, nesse seminário, eu queria falar um pouquinho então, de como é possível a gente passar esse espírito, né, da física, né, essas ideias da física para os problemas em biologia. Então, eu vou pegar uns 15 minutos do seminário para falar um pouco sobre essas coisas um pouco mais gerais, e depois eu quero falar para vocês o que a gente tem feito de fato na Unicamp, quais são os modelos evolutivos que nós propusemos e como que isso, né, pode se encaixar nessas ideias da física. Então, deixa eu começar aqui compartilhando minha tela. Está aqui. Então, muito bem. Então, a física, né, ela trata de problemas que são complicados, né? Você tem a evolução do universo, a formação de galáxias, reações nucleares que ocorrem dentro das estrelas, eletromagnetismo, problemas de transições de fase entre, né, estado sólido, líquido e gasoso, problemas de mecânica quântica, né, o átomo de hidrogênio, seus orbitais, tudo isso. E isso realmente são problemas fascinantes, né? Mas quando a gente olha para a biologia, o grau de complexidade é ainda muito maior, né? É realmente fascinante, né? Os indivíduos, cada indivíduo é uma coisa de uma complexidade em várias escalas. Você tem o indivíduo, tem os órgãos, tem a célula, tem a mitocôndria, tem o DNA, né? Tem as interações entre indivíduos e a natureza, né? A coisa é tão complicada, é tão complexa, que a gente fica assim, né, pensando, será que de fato é possível
eu aplicar essas metodologias tão mais simplificadas que a física usa para descrever a natureza das coisas vivas. Então, só está faltando figurinhas aqui. Então, como é que a gente procede, em geral, na ciência, né? Você observa a natureza, né, sejam fenômenos da física ou da biologia, ou reações químicas, seja o que for, você busca por padrões, né, coisas que você pode relacionar umas com as outras, você classifica. Se for possível, a gente faz experimentos para tentar reproduzir os padrões que a gente observa e, em algum momento, você tem que tentar entender essa enorme quantidade de dados, né, de fatos que você estudou. E isso é feito com base em uma teoria, né? Então, quando Darwin desenha aquela árvorezinha dele de ramificações, ele está pensando numa teoria, né? Espécies dividem muitas características em comum, aquelas que são mais similares devem ter um ancestral comum mais próximo, e ele desenha aquela filogenia, né? E aquilo é uma teoria, ele estava tentando compreender os dados. Então, uma teoria, ela é sempre um modelo que a gente faz para tentar entender a natureza, né? E a gente ajuda a compreender os processos, né? O porquê das coisas. Ela pode nos ajudar a fazer previsões, né? Uma vez que a gente conhece um fenômeno, a gente pode tentar ver o que vai acontecer no futuro, mas a natureza não é a teoria, né? A gente tem que sempre ter isso muito claro, né? A teoria é um modelo que a gente faz e a natureza é o que ela é, né? A gente acha que nunca vai saber exatamente com quem a gente está lidando, né? Mas a gente vai fazendo pequenos progressos com o tempo. E como um teórico, né? Um cara que faz modelos, você está sempre dentro de um dilema, né? E você quer descrever a realidade, tem que ter um certo grau de realismo, mas também o seu modelo, a sua teoria tem que ser suficientemente simples para que você possa, primeiro, entender o que você está fazendo, resolver aquele modelo, né? E entender as consequências dele, mas sem perder o mínimo de realismo que você quer descrever. Então, quanto mais elementos você coloca no seu modelo, mais complicado ele fica e mais difícil de analisar. Então, tem esse balanço, né, que é uma certa arte que a gente tem que fazer toda vez que quer desenvolver um modelo ou uma teoria. Isso também toca nessa questão de você não tentar, pelo menos, né, num primeiro momento, descrever tudo que você está observando. É melhor descrever partes do fenômeno, as partes que mais te interessam naquele momento, para que você novamente consiga um grau de simplicidade razoável. Então, eu gostaria de ilustrar essas questões, esses dilemas, um problema de física que é muito simples, vocês todos já viram em algum momento, talvez não tenham resolvido, mas já viram com certeza, que é o pêndulo. Certo? Então, na física, esse problema do pêndulo, a gente chama do pêndulo simples, é um problema que a gente resolve no primeiro ano do curso de física. Em qualquer livro, texto que você abrir, vai estar lá o problema do pêndulo. Então, o que ele é? É uma bolinha presa num fio, né, amarrado aqui num ponto, que você prende e solta, e ele fica ali oscilando. Então, como é que a gente resolve esse problema em geral? A gente escreve a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, e tenta achar uma equação de movimento. Então, nesse caso, você vê que o pêndulo ele é descrito pelo ângulo que esse fio forma com a vertical. Então, você põe uma referência aqui na vertical e mede a posição do pêndulo através desse ângulo, θ, que ele faz com a vertical. E aplicando a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, a gente chega nessa equaçãozinha simples aqui, que eu não vou deduzir, não quero que vocês entendam com detalhe, mas ela descreve a aceleração angular do pêndulo, né? Então, como que o ângulo, a aceleração desse ângulo varia com o tempo, e do lado direito você tem a aceleração da gravidade, né? Que é a força, né? Isso aqui é a força e isso aqui é a massa vezes a aceleração que está à esquerda. Dividido pelo comprimento do pêndulo. Então, L é o comprimento do pêndulo, G é a aceleração da gravidade e θ é esse ângulo.
Equaçãozinha simples, bonitinha e está em todo lugar. Só que se você pensar um pouco mais de profundidade, você vai ver que para escrever essa equação foram feitas uma série de hipóteses, uma série de aproximações. Então, primeira hipótese que foi feita para escrever aquela equação é que o fio que sustenta a massinha é um fio rígido, então, mesmo que ele seja esticado por causa da tensão que a massa vai criar, né? Quando você põe a massinha, o fio fica tenso, ele não estica, ele é totalmente inextensível e ele não tem massa. A massa do fio não é levada em conta naquela expressão. Então, só para... Essa aproximação, em geral, é boa para a maioria dos pêndulos, mas se você trocar o fio por uma coisa que pode se estender, por exemplo, uma pequena molinha que prende a massa, o movimento dessa massa vai ser muito mais complicado e ele pode, inclusive, apresentar movimento caótico. Então, você vê que essas hipóteses que estão sendo feitas, elas têm consequências. A segunda hipótese que a gente faz é que não tem atrito. Então, se a gente resolver aquela equação do pêndulo, a gente vai ver que aquele pêndulo teórico vai ficar oscilando de um lado para o outro eternamente. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Sempre tem atrito. Você tem um pêndulo real, ele vai diminuir a amplitude de oscilação até parar. Então, essa é uma outra hipótese que foi feita lá e que é importante. Então, se você olhar o pêndulo por um tempo curto, você pode dizer que o atrito não é tão importante, você despreza o atrito e aquela equação vale. E, finalmente, e isso é uma coisa bem legal, bem importante, é que aquilo supõe que a Terra é um referencial inercial. Então, eu não vou entrar em detalhes do que significa, de fato, um referencial inercial, mas a Terra não é um referencial inercial porque ela está em rotação, a Terra roda em torno do seu próprio eixo. Então, imagina que se você quer fazer um experimento extremo, você senta num carrossel que está rodando e leva um pêndulo com você e põe esse pêndulo para girar no carrossel. Então, você pode imaginar que o movimento do pêndulo vai ser bem diferente de um movimento plano. E é isso que, de fato, acontece no pêndulo real. E isso é chamado, foi o Foucault que fez essa experiência, isso é chamado hoje em dia de pêndulo de Foucault. Então, você coloca um pêndulo bem alto, com uma massa bem pesada, para que você tenha uma inércia grande, que o atrito seja bem pequeno, e você vê que, com o tempo, o plano de oscilação desse pêndulo vai rodando. Então, ele está oscilando num plano, esse plano vai rodando, e você pode, inclusive, ele fez experimentos para provar, né, que a Terra estava em rotação. Então, você pode medir o movimento de rotação da Terra com o deslocamento do plano de oscilação do pêndulo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso quer dizer, então, voltando para trás, que esse modelo é ruim? Não é. Esse modelo é muito bom, mas ele é bom dentro de certas condições. Então, quando a gente vai estudar um problema em física, a gente tem que, então, delimitar as condições do estudo. E a gente tem que ter consciência de tudo aquilo que a gente está jogando fora, tudo aquilo que pode afetar o nosso modelo, que a gente pode tentar, eventualmente, incluir num passo futuro. Tá? Então, esse é mais ou menos o espírito dentro da física, e mesmo se eu voltar ali para trás para os meus primeiros slides, né, por exemplo, aqui, esses desenhos bonitos aqui dos orbitais do átomo de hidrogênio, tudo isso aqui é feito supondo que você tem um único átomo de hidrogênio isolado no universo. Tá? Você estuda o átomo de hidrogênio e esquece todo o resto que está em volta. E isso também é uma ficção, né, uma aproximação. Mas isso permite você obter um conhecimento que você pode depois incorporar outros detalhes, outras coisas que te pareçam importantes. Tá? Então, dentro desse espírito, eu queria contar para vocês qual foi o modelo evolutivo que nós propusemos lá na Unicamp, que nós temos trabalhado com ele, quais são as hipóteses, o que a gente pode tirar dele, e algumas coisas adicionais que nós fomos incorporando ao longo do tempo, né, para mostrar que, de fato, é possível fazer modelo em biologia, desde que você seja cuidadoso, né, você tenha consciência daquilo que você quer e do que você está deixando de lado.
Então, muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, será que é possível a gente propor um modelo evolutivo simplificado para descrever a origem das espécies? Então, essa questão foi uma das questões que me levou a trabalhar em biologia. E eu vou, então, contar para vocês qual foi a nossa ideia, o que nós fizemos nesse sentido. Então, primeiro, vou trocar a ordem dos slides aqui. A pergunta que eu tinha em mente, e meus colaboradores também, quando nós desenvolvemos esse modelo, é a seguinte: será que é possível ocorrer especiação sem isolamento geográfico? Como vocês sabem, melhor do que eu, o paradigma da especiação é o isolamento geográfico. Você tem uma população, aparece uma barreira geográfica por algum motivo, essa população é dividida em duas subpopulações que ficam isoladas, e aí todas as mutações, adaptações locais que acontecem numa subpopulação, elas não são compartilhadas com a outra, então você lentamente começa a acumular diferenças entre esses dois grupos, e quando essas diferenças ficam suficientemente grandes, você consegue gerar um isolamento reprodutivo e você cria duas espécies. Se as espécies estão juntas, se a população está junta, um acasala com o outro, e essas adaptações, essas fixações de novos alelos, etc., são compartilhadas com toda a população e ela evolui como um todo. E aí fica difícil ela ramificar em duas coisas diferentes. Então, essa é a pergunta. Será que é possível ter especiação sem isolamento geográfico? Então, nós montamos um modelo e tentamos incorporar os seguintes elementos dentro dele. Então, primeiro, a informação sobre as características dos organismos está codificada de forma digital no seu DNA. Segundo, a informação é herdada dos pais e é herdada com recombinação desses DNAs mais mutação. Sobre essa recombinação e mutação, age seleção natural e, eventualmente, se eu quero falar sobre espécies, eu vou supor que espécies são um grupo de organismos que são geneticamente distintos. Então, se eu comparar indivíduos dentro da mesma espécie, eles vão ser geneticamente mais similares do que se eu comparar indivíduos entre espécies diferentes. Ou seja, a informação de que eu tenho uma espécie ou duas, eu posso também obter olhando por DNA, por genoma desses organismos. Então, muito bem. Olha só o modelo que a gente propôs. Vê como ele é simples, mas que ele tem alguns elementos que são importantes. Então, primeiro, como o espaço é uma coisa importante, a geografia é sempre importante, nós propusemos um modelo espacial baseado em indivíduos. Então, esse aqui é o espaço, é a região onde vai ocorrer a minha dinâmica. Cada quadradinho desse aqui vai representar um indivíduo. A gente vai jogar os indivíduos num ambiente espacial de forma aleatória. E a cada um desses indivíduos, nós vamos associar um genoma. Mas vai ser um genoma simplificado. Vai ser uma informação digital, escrita da forma mais simples possível para que eu possa tratar o modelo. Então, primeiro, os indivíduos vão ser haploides e não diploides. Diploides é complicado, você vai ter duas cadeias, a gente faz uma cadeia só. E eles vão ser hermafroditas. Eu não vou separar entre machos e fêmeas. Qualquer dois pares de indivíduos vão poder se reproduzir. Então, no futuro, a gente pode incorporar diploidia, pode separar entre machos e fêmeas, a gente até incorporou a mitocôndria num trabalho mais recente. Mas, por enquanto, é o pêndulo simples, é o mais simples de tudo. Então, indivíduos haploides e hermafroditas. Então, o genoma vai ser representado por uma cadeia de B loci, de B genes, a gente pode chamar, e cada um desses genes vão ter dois alelos. É o Azão e o Azinho, o Bzão e o Bzinho, e assim por diante, que na linguagem matemática se transforma em zeros e uns. Então, o genoma de um... Eu peço desculpas, tem muito slide que está em inglês aqui, ia dar um trabalho traduzir, então eu fiz uma colagem, mas acho que não vai ter problema para vocês entenderem. Então, o tamanho do genoma é um parâmetro importante. Quantos genes eu vou, então, incorporar aqui no meu modelo? Eu vou chamar de B,
o número de genoma, esse B vem de bit, né, porque é tudo 0 e 1. Então, isso aqui é um genoma típico de um indivíduo. Então, cada indivíduo daquele vai carregar uma cadeiazinha desse tipo. E a gente vai simular reprodução sexual com recombinação e mutação. Tá? E a ideia disso é a seguinte. Então, cada um desses caras aqui vai ter uma chance de se reproduzir e gerar um indivíduo, né, um filho que vai fazer parte da geração seguinte. E essa reprodução vai ocorrer dentro de duas condições que eu vou impor. Então, primeiro, eu só vou permitir a reprodução entre indivíduos que não sejam muito diferentes geneticamente. Né? Porque eu estou fazendo essa hipótese que indivíduos muito diferentes, eles não vão ser compatíveis, eles vão, né, de alguma forma, desenvolver uma incompatibilidade de reprodução. Então, eu vou falar, olha, eu vou comparar o genoma dos indivíduos, eu vou contar quantos alelos eles têm diferentes. Se esse número for muito grande, não vai reproduzir. Tá? Se esse número for pequeno o suficiente, eu vou permitir a reprodução. Então, existe um número máximo de diferenças, que eu vou chamar de G, a partir da qual eu não permito mais a reprodução. E, além disso, o indivíduo só vai se reproduzir com aqueles que estão numa certa vizinhança espacial da sua posição. Tá? Eu não quero que esse cara aqui busque um parceiro lá do outro lado do mundo. Ele vai se reproduzir com quem está próximo. Então, eu vou ter um outro parâmetro do modelo, que é o raio dessa vizinhança dentro da qual ele procura um parceiro. Tá? Então, esse cara, quando vai se reproduzir, ele olha em volta dele, procura indivíduos geneticamente compatíveis, né, cuja distância genética é menor do que esse valor G. Se ele achar algum, ele escolhe um aleatoriamente entre os compatíveis e gera um filho. Tá? Como que o filho é gerado? Por recombinação e mutação. Então, eu pego o genoma dos dois pais, né, o pai e da mãe, aqui é tudo hermafrodita, e gero um filho escolhendo com 50% de chances o alelo do pai ou da mãe para gerar o filho. Uma vez feita a recombinação, eu permito que esses alelos também mudem de 1 para 0 ou de 0 para 1 com uma certa probabilidade. Então, aqui, por exemplo, esse cara aqui era 0, virou 1. Tá? Então, você vê, é um modelo razoavelmente simples, mas que já tem um monte de parâmetros. Né? Eu tenho o tamanho do genoma, a taxa de mutação, o tamanho da vizinhança espacial de acasalamento, eu tenho esse número máximo de diferenças onde a reprodução é permitida, tem um número de indivíduos, tem um monte de coisa que já está aparecendo aí. Mas ainda assim é um modelo simples, né? Isso aqui é muito longe de uma população real. E a gente faz então o seguinte, né? A gente mantém o tamanho da população constante, para, né, indicar que tem uma certa capacidade de suporte ali, só cabem N indivíduos, e a condição inicial é que todo mundo é idêntico. Tá? Todos os indivíduos inicialmente têm o mesmo genoma, que é tudo 0. Então, com o passar do tempo, esses indivíduos começam a se reproduzir, no começo a recombinação não faz nada, mas a mutação vai introduzindo alelos novos, que aí vão se transmitindo por recombinação, e a coisa vai evoluindo e a gente quer ver o que acontece. E o que acontece é muito legal, porque dependendo de como você trabalha com esses parâmetros, você vê que começam a aparecer grupos de indivíduos que estão reprodutivamente isolados do outro. Então, quem está pintado de cor diferente aqui é o seguinte, o indivíduo desse grupo azul clarinho, se você medir a distância genética dele para qualquer indivíduo de outra cor, você vai ver que ela é maior do que aquele parâmetro G que permite a reprodução. Então, todos os azuizinhos claros estão reprodutivamente isolados de todos os indivíduos de cores diferentes. É assim que as cores são escolhidas aqui. Então, você cria esse processo, naturalmente cria um isolamento reprodutivo entre grupos de indivíduos. E por que isso ocorre? Né? Qual que é a ideia atrás desse processo? É que quando você tem um cara aqui, por exemplo, e ele reproduz, gera um filho, e esse filho tem uma mutação, certo? Então, você tem uma novidade introduzida
no filho desse indivíduo aqui na próxima geração. O que acontece é que quando esse indivíduo for se reproduzir, ele vai poder passar essa mutação para frente. Só que como ele só se reproduz com outros que estão próximos dele, essa mutação ela vai continuar nessa região do espaço. E se você olhar para uma região muito distante, pode ser que aqui tenha aparecido uma outra mutação. E essa outra mutação também vai se propagar localmente nessa região. Como essa propagação é lenta, se só transmite por vizinho a cada geração, o que acontece numa região acaba ficando meio descomunicado do que acontece na outra. Então, é como se tivesse uma barreira geográfica, mas não tem. Tem só o espaço. Né? É o que a gente chama de isolamento por distância. E, em determinadas condições, nós mostramos que o isolamento por distância é suficiente para gerar isolamento reprodutivo e, portanto, gerar espécies. Tá? Então, apesar do modelo ser simples, você consegue obter alguma coisa interessante. Aí você fala, será que isso é real? Né? Tem algum grau de realidade nisso aqui? Então, a gente pode tentar comparar esses dados com dados reais de alguma forma. Então, por exemplo, aqui a gente tem, isso aqui ainda está dado o modelo, como que o número de espécies varia ao longo do tempo, né? Você começa com uma espécie só, todo mundo é idêntico, conforme o tempo passa, o número de espécies vai aumentando, vai ramificando, é um processo de radiação, e depois você tem flutuações, você tem extinções e reespeciações acontecendo o tempo todo. Isso aqui é um diagrama para mostrar que cada um desses quadradinhos é uma simulação daquele modelo, feito com um certo tamanho de vizinhança espacial. Então, esse S é o tamanho daquela vizinhança onde ocorre a reprodução, e G é o número de diferenças máximo que eu permito para ocorrer a reprodução. Então, você vê, quando a S e G são pequenos, ocorre espécie. Quando o S é muito grande, você deixa de ter formação de espécie. Por quê? Porque você está misturando muitos indivíduos, eles estão se reproduzindo com alguém que está muito distante, essas mutações estão se propagando muito rapidamente, você está homogeneizando a população e ela não consegue se reproduzir. Então, existe uma região no espaço de parâmetros onde a especiação ocorre. E você pode comparar isso com dados reais. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, se você olha para o resultado de uma dessas simulações, você vai ver que cada espécie formada, né, que está representada por indivíduos de cores diferentes, tem um número de indivíduos diferentes. Então, você pode contar quantos indivíduos cada espécie tem. Então, tem uma espécie pequenininha aqui, a rosa, tem uma maior aqui, e fazer um gráfico de abundância. Qual que é a distribuição de abundâncias geradas no modelo desse tipo? E você vê que é um tipo de abundância descrita por essas curvas log normal, que são típicas de muitas espécies. Aqui a gente está comparando com espécies de árvores dessa ilha no canal do Panamá, do Barro Colorado. Tem outras comparações que você pode fazer, essas comparações de espécie-área, né, essa relação espécie-área, que é o seguinte, né, se você amostrar uma pequena região desse espaço, quantas espécies você vê? Então, tipicamente, se a região for pequena, você vai ver só uma espécie, duas espécies. Conforme sua região amostral aumenta, você vai incorporando mais e mais espécies. Então, essa é a curva, número de espécies que você observa por área amostrada, e a gente vê também que os nossos resultados são bastante compatíveis com o que é observado em alguns grupos. Então, é legal que tenha algum grau de realismo capturado mesmo por esse modelo bem simples. Então, tá. Então, esse é o nosso pêndulo simples, né, evolutivo. E eu queria mostrar agora duas coisinhas a mais, para encerrar nos meus últimos 10 minutos, que nós fizemos para explorar, para tentar incorporar nesse primeiro modelo inicial outros elementos que possam torná-lo interessantes para outros estudos. Então, isso aqui foi um trabalho de um aluno de doutorado minha, há uns anos atrás, e é baseado nessa espécie em anel da Ásia. Então, o que vocês estão vendo aqui é o seguinte, você vê que isso aqui é um mapa da Ásia, uma porção bem grande da Ásia, e a história aqui é desses pássaros que, há cerca de 10 mil anos atrás,
eles viviam numa floresta úmida que existia aqui no sul desse platô tibetano. Essa região do platô é uma região muito árida, a vegetação aqui é muito rasteira, a floresta só ocorria nessa região aqui do sul, e todo o resto, há 10 mil anos atrás, estava ainda com geleiras, né, da última glaciação. Então, tinha uma pequena região de floresta aqui. Quando essas geleiras começaram a receder, elas foram subindo em direção ao norte, a floresta que estava aqui embaixo também começou a se expandir em volta do platô. Ela não conseguia entrar no platô porque era muito árido, mas a floresta se expandiu em volta do platô, e com a expansão da floresta, os pássaros também começaram a colonizar essas novas áreas. E foram criadas duas frentes de expansão, de um lado e de outro. Os pássaros foram avançando. Essa expansão toda durou cerca de 2 mil anos. Isso aqui é uma região que estava conectada ainda até pouco tempo atrás. E quando esses pássaros, enquanto eles se expandiam ao longo do platô, eles foram sofrendo adaptações. Você vê o que está indicado aqui ao lado é o canto desses pássaros. Então, o canto foi se modificando e, eventualmente, quando essas duas frentes se encontraram no norte, depois de 2 mil anos, o canto desses pássaros já estava tão diferente que eles não conseguiam se reconhecer como sendo da mesma espécie. Então, isso é uma situação muito legal, é chamada de uma espécie em anel, né? Porque se você pegar pássaros aqui, então essas cores que estão sendo usadas aqui para delimitar a região de habitat desses pássaros, elas são mais ou menos compatíveis com o canto. Então, na região azul, o canto é de um jeito, conforme você vai descendo aqui, tem uma transição suave para uma região um pouco mais diferente, mas os pássaros aqui conseguem se reproduzir um com outros, esse com esse, o azul com o verde com o amarelo com laranja, o laranja com o vermelho, mas vermelho com azul, não. Então, você cria um anel, isso é chamado de um anel de espécies, e a gente queria modelar essa coisa e ver se a gente conseguia reproduzir isso com o modelo que a gente tinha. Então, o que a gente fez? A gente modificou um pouco o modelo de modo a permitir que o número de indivíduos não fosse constante, que houvesse uma expansão, e a gente fez essa simulação aqui. Ó. Então, a nossa região agora mudou. Nós colocamos aqui uma região proibida para simbolizar o platô do Tibete, onde a floresta não entra. Nós acrescentamos uma barreirinha aqui para criar esses bolsões aqui em cima, que são análogos a esses bolsões maiores de azul e vermelho que tem no norte. Nós iniciamos, então, uma população com a mesma dinâmica que a gente fez antes, de indivíduos idênticos aqui no sul, e deixamos que essa população se expandisse, que ela aumentasse na direção onde havia espaço em aberto. E aí a gente começou a ver o que acontecia. Então, depois de 500 passos de tempo aqui na simulação, isso que acontece. Então, a gente pega um indivíduo de referência, que é esse cara marcado com estrelinha, que está na frente de expansão dessa população, e o que eu estou medindo aqui, com essas cores, é a distância genética de todo mundo em relação ao estrela, ao indivíduo de referência. Então, o que a gente nota aqui é que quem está perto dele é muito parecido. Isso aqui é a escala de distâncias. Igual, parecido, um pouco mais diferente, mais diferente. Então, quando você está perto, você troca material genético, você é parecido. Os caras mais distantes começam a ficar bem diferentes. E conforme essa população vai se expandindo, a gente consegue, ajustando os parâmetros, criar essa condição de um contínuo genético ao longo do anel, mais uma quebra nesse ponto. Então, esses caras aqui não conseguem se reproduzir com os azuis, então você criou uma espécie em anel, e isso depende muito de ajustar bem os parâmetros. Né? Então, isso aqui é uma simulação só para mostrar visualmente como a coisa acontece. Depois a gente ajustou os parâmetros para ter algo mais parecido com o que foi medido experimentalmente, no trabalho de campo. Então, esses gráficos aqui abaixo é o trabalho de campo, esses gráficos acima são resultados das nossas simulações, e o mais legal de tudo é olhar para esse último, que é o seguinte, é um gráfico
da distância geográfica entre indivíduos ao longo desse anel e a distância genética entre esses indivíduos. E o que esse gráfico está mostrando é o seguinte, ó, quem está pertinho é parecido, quem está mais distante tem o seu DNA mais diferente, os seus marcadores são mais distintos. E é exatamente isso que a gente observa no modelo, né, essa expansão criando variação, essa variação ficando independente, mais ou menos, em cada ponto e criando esse bloqueio, né, essa quebra aqui no norte. Então, esse aqui foi o trabalho de doutorado da Ayana, que foi minha aluna, defendeu há alguns anos atrás, e foi um trabalho bem bacana de fazer. Então, é um outro exemplo de como a gente pode, a partir de um modelo bem elementar que a gente cria, né, desenvolver uma coisa que vai ficando cada vez mais sofisticada. E a última coisa que eu quero falar, tenho só 5 minutinhos, é que a gente pode também olhar para filogenias dentro desse modelo. Isso é uma coisa bem bacana que eu tenho aprendido recentemente, nós estamos trabalhando com isso agora. E o que acontece é que, nesses modelos, o que a gente tem é um processo que a gente pode chamar de microscópico, né? Nós temos os indivíduos, nós temos as recombinações, as mutações, e isso gera espécies. Então, primeiro, dados essas espécies, a gente pode reconstruir, desculpa, a partir do modelo, a filogenia que a gente criou. Tá? Agora, tem uma pergunta muito legal que está sendo feita mais recentemente, que é a pergunta inversa. Será que você pode reverter esse processo? Será que, dadas as espécies que nós temos, um grupo de espécies que nós temos hoje, será que a gente pode reconstruir a filogenia? Né? Isso a gente sabe que dá para fazer, mas, a partir da filogenia, tentar encontrar quais foram os processos microscópicos que deram origem àquela filogenia. Será que é possível fazer isso, né? Reconstruir a história evolutiva a partir de dados que a gente tem hoje, né, no momento? Então, muito bem. Eu ia falar isso aqui rapidamente, eu acho que vou passar 30 segundos por essas transparências aqui, porque eu acho que vocês sabem isso melhor do que eu, como é que a gente constrói uma filogenia, né? Quando a gente tem um grupo de espécies, então aqui eu tenho 5 espécies, como é que a gente constrói uma filogenia? A gente tem que ter uma medida de similaridade entre essas espécies, né? Ou uma medida de distância. Pode ser fenotípica, pode ser genotípica, entre indivíduos dessas espécies. Então, como é que a gente faz? A gente tabela, então a distância entre a espécie 1 e 2 é 1, entre a 1 e 3 é 1,5, em alguma unidade que a gente inventa. Então, a gente tabela a distância entre todos os pares de espécie e faz a hipótese que a espécie mais próxima, que aqui no caso é a 1 e 2, teve um ancestral comum mais recente. Então, a gente gruda esses dois caras e faz um diagraminha aqui. Né? A gente associa o número de diferenças genéticas, por exemplo, a uma taxa de mutação e consegue ver há quanto tempo atrás estava um ancestral comum desse cara. E a gente repete esse processo. Então, num tempo anterior a esse, a espécie 1 e 2 eram uma só, a gente acha o próximo grupo, que é mais próximo, né, calcula esse tempo e vai juntando até que você tenha a filogenia completa. Então, no nosso modelo, na nossa simulação, a gente é capaz de fazer isso de uma forma precisa, porque a gente tem todos os dados no modelo, a gente pode construir a filogenia, incluir todas as extinções, especiações, etc. E a gente pode, então, comparar diferentes tipos de árvores que aparecem. Então, você pode ter situações onde você tem árvores muito balanceadas ou filogenias muito desbalanceadas como essa. E a gente pode se perguntar qual que é o processo que leva uma coisa a uma outra. Será que aquele raio de acasalamento influencia o balanço das árvores? Será que o número de genes tem um papel importante em determinar uma coisa e outra? Então, como meu tempo está acabando, eu não vou poder entrar em muitos detalhes, mas o que a gente fez foi analisar 2 parâmetros de árvores, uma que tem a ver com balanço, com aquela simetria ou assimetria, e um outro parâmetro que tem a ver com quando as especiações acontecem. Se elas acontecem mais no final da árvore ou mais no começo da árvore. E a gente tentou correlacionar esses efeitos com os parâmetros do modelo e criar um mapa entre
parâmetros microscópicos e filogenias resultantes. Tá? Então, a gente fez isso, várias simulações com isso, variando o tamanho daquela vizinhança do acasalamento, variando o número de genes dentro do modelo, e a gente colocou tudo isso num gráfico, então, onde a gente grafica aqui balanço das árvores e aquele parâmetro que tem a ver com distribuição de ramos, e compara isso com dados reais. Então, os pontos coloridos são simulações, os pontos preto e cinza são dados reais, e a gente tenta ver se as hipóteses batem, né? Será que, de fato, essas espécies originaram, de alguma maneira, com parâmetros que têm a ver com as simulações que a gente está fazendo? Então, isso aqui são coisas ainda bastante iniciais, nós estamos trabalhando nisso, a gente publicou isso aqui há 2 anos atrás, na Systematic Biology, mas eu vou parar por aqui, porque eu já estou avançando no meu tempo. Só para terminar, né, conclusões, modelos são ferramentas imperfeitas, né? A gente tem que ter noção disso, a gente tem que saber o que a gente está deixando de fora, mas elas são muito úteis, né? E construir modelos é uma certa arte, né? Você precisa delinear o fenômeno que você quer observar, você quer descrever, tentar eliminar tudo que está fora dessa descrição, o máximo possível, simplificar ao máximo, preservando o seu fenômeno, e depois você vai incluindo aos poucos outros elementos que você queira incluir. Tá, então é isso, acho que eu vou parar por aqui, que o meu tempo já estourou, eu fico aí à disposição de vocês para responder perguntas que vocês tenham. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pela palestra. Eu, particularmente, acho muito interessante esses trabalhos de interseção entre a física e a biologia. Eu acho que um tem muito a acrescentar no outro. E aí a gente tem algumas perguntinhas. Uhum. A primeira é do Agenor Scart Filho. O senhor falou sobre o pêndulo de Foucault. Ele pode ser considerado como um movimento contínuo e perpétuo? Se isso for verdadeiro, não contradiz a lei fundamental da natureza? Não, isso é falso. Obrigado pela pergunta, isso é falso. Tá? Não nem o contínuo nem perpétuo. O que acontece é que você quer um pêndulo. Por que os pêndulos de Foucault são gigantes? Né? E geralmente tem 20, 30 metros de comprimento o fio. E a massa é super pesada, é uma bola de ferro ali. Então, para que tudo isso? É para que o atrito seja muito pequeno, mas ele está lá. Se você esperar um tempão, ele vai parar. Né? Então, não tem nada de perpétuo ali. Mas a ideia é, se quer eliminar um fenômeno, o que você tem que fazer? Aumenta o fio, põe um bolão, então você tem que controlar as coisas. Tá? Muito obrigada. A próxima pergunta é da Sasha Ferreira. Como romper a barreira invisível entre a física e a biologia para a produção de trabalhos interdisciplinares? Então, é difícil, mas tem que ser feito. Se vocês olharem a literatura em física, né, uma das revistas mais importantes da física é o Physical Review. E ele tem várias seções, tem uma seção de sistemas complexos e tem um monte de trabalho de biologia lá, interessante, que os biólogos não têm a menor ideia que existe. E esses trabalhos, em geral, muitos deles estão escritos numa linguagem matemática pesada e que se torna uma barreira. Então, eu acho que vencer barreiras é importante e é difícil. Né? É complicado, isso depende de um esforço, de você ir conversar com alguém. Bate na porta de alguém e fala, eu queria conversar com você sobre suas ideias em biologia. Você não vai entender nada na primeira vez, nem ele vai entender o que você está falando, mas eu acho que com o tempo dá para desenvolver uma linguagem, dá para fazer progresso. Eu demorei um bom tempo para chegar nesse ponto. Eu sinto que vieram memórias na hora do conselho. Tem uma pergunta aqui, não está identificado quem foi que fez, mas parece bem interessante. Vocês consideraram a deriva nesse modelo? Se sim, de que forma? Sim, tem deriva, tem 2 tipos de deriva. Tem deriva genética, porque como a população é finita, o que acontece é que quando você faz recombinação entre duas cadeias de DNA, imagina que você tem uma cadeia inicial que é tudo 0 e tem uma cadeia que tem 1 em algum lugar, teve uma mutação em algum lugar. Quando você fizer a recombinação desses 2, tem 50% de chance daquele 1 ir embora. Né? Então, foi embora, isso é a deriva.
Então, ela está presente no processo de recombinação. Tem uma outra deriva que a gente chama, algumas pessoas chamam de deriva ecológica, que é que o número de indivíduos é finito. Então, quando você pega uma espécie, forma uma espécie lá, ela é muito pequena, o que acontece, como o modelo é probabilístico, cada indivíduo tem uma chance de reproduzir. Mas pode ser que ele não reproduza. Então, o tamanho daquela espécie diminui. E se ela é muito pequena, ela pode ir a zero, ela vai para a extinção. Então, alguma outra espécie aumentou de tamanho, porque o número total é fixo, ela vai especiar de novo. Então, está sendo levado em conta, sim. Bem legal, obrigada. Dá tempo de fazer mais perguntas. O Guilherme Loyola da Cruz pergunta: o modelo apresentado também é válido para ambientes marinhos, uma vez que os organismos possuem maior potencial de dispersão com suas larvas e dinâmica do mar? Então, esse é um ponto importante, né? Em que condições o modelo se aplica, né? Então, se você pode pensar assim, o modelo pode se aplicar, porque eu tenho aquele parâmetro, aquele S, que é aquele raio do tamanho da vizinhança de reprodução, eu posso fazer muito grande. Mas se eu fizer ele muito grande, pode não acontecer especiação. Então, especiação num ambiente desse pode ter outros processos envolvidos. Você vê que eu esqueci de falar uma coisa importante, que esse modelo é neutro, né? Não tem seleção natural. Todo mundo tem uma chance constante de se reproduzir. Então, você tem um acasalamento, vamos dizer assim, tem um acasalamento assortativo, né? Você só se reproduz com quem é parecido com você geneticamente, mas a chance de você se reproduzir não tem nada a ver com o seu genoma. Então, o modelo é neutro. A gente pode incluir seleção natural. Nós já fizemos isso de duas maneiras. Nós tentamos incorporar teoria de jogos nesse modelo para tentar ver a parte de cooperação, né? A parte de cooperação. Então, a gente introduziu indivíduos que são cooperadores ou não cooperadores, e tem uma dinâmica muito, fica super legal, fica super interessante. E uma outra coisa que a gente fez, que eu estou fazendo com uma pós-doc minha, que está nos Estados Unidos agora, é incorporar a mitocôndria. Então, a gente separa entre machos e fêmeas. Todo mundo carrega uma segunda fita de DNA, que é a mitocôndria. A mitocôndria é passada só pela mãe, não tem recombinação, e o DNA nuclear recombina. E aí tem um acoplamento entre essas duas fitas, porque o processo de respiração celular, que é feito essencialmente pela mitocôndria, também envolve genes do núcleo. Então, tem que ter uma compatibilidade. Então, acontece um fenômeno legal, porque quando você recombina o DNA nuclear e passa a mesma mitocôndria da mãe, você cria incompatibilidades. Você começa a trazer genes do pai, que não estavam na mãe, a mãe estava legal ali com sua mitocôndria, e isso pode dar problema. Então, você pode ter processos de especiação guiados pela interação mitonuclear. E a gente está estudando essas coisas agora. Então, é bem, bem bacana. Caramba, muito legal, professor, sério. Tem várias perguntas aqui, eu acho que nem vai dar para perguntar todas. As pessoas ficaram bem interessadas, porque eu acho que para a gente não é tão cotidiano para a gente, então acaba trazendo muitos questionamentos. Legal, que vocês gostaram. É legal, acho que ter uma visão um pouco diferente, né? Abrir um pouco a janela assim, para outras coisas. A Beatriz Marinho pergunta: atuar em um campo multidisciplinar aumenta a possibilidade de parcerias de projetos? Como estimular essas parcerias? Uhum. Então, aumenta sim. Isso depende um pouco da iniciativa da gente, né? Então, eu como físico, eu poderia ficar nesse grupinho que publica no Physical Review e que nenhum biólogo vai ler, né? Mas eu optei por tentar me envolver com biólogos. Então, eu tenho feito parcerias também muito em função dos meus alunos. Quer dizer, como aqui em São Paulo, né, a FAPESP tem essa vantagem de que, quando o aluno tem bolsa FAPESP, ele tem essa bolsa BEP, que a gente chama, que é um estágio no exterior dentro da bolsa. Então, se você faz mestrado, você pode pedir para ficar 6 meses no exterior e no doutorado 1 ano. Então, eu tenho tentado mandar meus alunos para o exterior. E então, o que eu faço? Eu vejo pessoas que trabalham nas mesmas coisas que eu e entro em contato. Eu sou fulano, trabalho com isso, papai, eu queria mandar uma aluna para trabalhar com você. E, obviamente, você está mandando uma aluna de graça, né, com bolsa, e muito
em geral, sempre, quase, eles topam, e você cria um vínculo. O aluno vai lá, você cria contato, vai lá também, pós-docs, né? Então, acho que sim, eu acho que abre bastante oportunidade. E eu tenho tentado manter contato com biólogos que têm algum interesse em teoria também, né? Né, integrar com um biólogo de campo é mais complicado, no estágio que eu estou, fica aí um pouco mais difícil. Mas a resposta é sim. Muito legal, obrigada. Acho que dá tempo para fazer mais uma perguntinha e se você depois puder ir lá no chat responder, vai ser bem legal. Tá legal, tá. Quais as vantagens ou qual a aplicabilidade desses modelos em relação às reconstruções filogenéticas, usando diretamente os dados moleculares? É bem legal essa pergunta. O que a gente faz é o seguinte, no modelo, você lembra que eu tenho aquele gráfico daquela evolução temporal, tem uma espécie, aí duas, três, uma some. Então, eu posso acompanhar isso na simulação e saber exatamente o que aconteceu. Então, eu tenho a filogenia exata do meu processo. Muito bem. Aí eu chego no final, eu tenho a população. Eu tenho o genoma de cada indivíduo. Aí eu posso reconstruir a árvore só olhando os genomas, por similaridade. E a pergunta é, será que vai bater com a árvore exata? Né? E para você ver, olhando a população final, é o que a gente tem na realidade. Né? Você compara os genomas, acha os que estão mais similares, vai desenhando a sua árvore. E o que acontece é que, em geral, as árvores são bem similares, mas elas não são exatas, principalmente no começo do processo, onde você tem muitas especiações acontecendo. Então, você inverte a ordem, olhando o genoma. E isso fica ruim quando o genoma é pequeno. Porque se eu tenho um genoma pequeno, eu posso ter mutações reversas no mesmo gene. Então, um gene que era 0 virou 1 e voltou para 0. Então, se eu olho aquele cara, eu não sei o que aconteceu. Eu perco uma parte da história. Então, isso é uma coisa bem bacana de estudar com mais detalhe, né, e tentar várias reconstruções, que tem vários métodos, né, para reconstruir as filogenias, e ver qual deles se aproxima mais em qual situação. Isso é um negócio bacana de fazer. Nós fizemos um pouquinho, mas não fomos muito a fundo nessa questão ainda. Muito obrigada, professor. Eu acho aqui no chat tem bastante gente comentando, né? Todo mundo ficou interessado em trabalhar um pouco mais com isso. Eu, particularmente, acho muito interessante mesmo. Que legal, que bom. Sim. Legal, eu vou tentar responder aqui, então, uma tá por bom. uma, quando a gente terminar aqui, então. Muito obrigada, professor. Obrigado a você, Inês. Bom fim de reunião para vocês aí. Obrigada.